Hoje nós vamos aqui trazer, como eu já falei, um testemunho do livro azul, Narcóticos Anônimos. O único requisito. Então é um testemunho que ele não é muito longo. E depois de eu ler, eu vou fazer um comentário aqui. Aí quem se identificar, nós vamos aqui partilhar em cima desse testemunho, tá? Nossa terceira tradição afirma que o único requisito para ser membro de NA é o desejo de parar de usar. Eu não sei se tinha um desejo de parar de usar quando eu fui na minha primeira reunião de NA, mas certamente tinha um desejo de parar de sofrer. Eu estava muito, mas muito cansado. Cansado o suficiente para ficar curioso sobre o NA. Cansado o suficiente para escutar. Na minha primeira reunião de NA, algo muito intenso aconteceu comigo. Conheci adictos que estavam se recuperando. Eu conhecia muitos adictos, é claro. Tinha andado pelas ruas por muito tempo naquela época e qualquer pessoa em minha vida era um adicto. Mas todos os meus amigos adictos continuavam usando. Eu nunca havia encontrado um adicto limpo antes. Era uma coisa muito nova e atraente para mim. Aquelas pessoas partilhavam suas histórias e me identifiquei imediatamente. Claramente elas eram pessoas como eu. A única diferença era que alguma coisa a mais estava acontecendo na vida deles, além da luta diária para conseguir drogas e ficar fora da cadeia. Elas partilhavam como viver em recuperação. Havia uma luz em seus olhos e suas vidas pareciam ser repletas de esperança e possibilidades. Naquela primeira reunião, fui a última pessoa a partilhar no círculo. Identifiquei-me como um adicto, mas afirmei verdadeiramente que possuía muitas reservas sobre nunca mais usar. Eu disse ao grupo que estava dando um tempo nas ruas e que tinha parado de injetar drogas, mas que estava em manutenção de metadona e também ainda usava outras substâncias. Para minha surpresa, ninguém me julgou. Eles me deram boas-vindas à Irmandade de NA e me disseram para continuar voltando. Você está no lugar certo, disseram. Deram-me um número de telefone, uma lista de grupos e uma coisa muito, muito poderosa, sua aceitação. Eu não sei porque decidi ser honesto naquela primeira reunião. Anos pelas ruas fizeram da mentira e da decepção a minha resposta natural a qualquer situação nova. Mas por alguma razão percebi que não havia motivo para mentir para aquelas pessoas. O único prejudicado seria eu mesmo. Agradeço ao meu poder superior por ter sido guiado a falar simples e honestamente sobre quem eu era realmente, em vez de amenizar os fatos. Aquela decisão provavelmente salvou a minha vida. Por ter dito a verdade, as pessoas em NA foram capazes de me dizer o que precisava ouvir. O que realmente me impressionou foi que ninguém me disse o que fazer. Em vez disso, partilhavam suas próprias experiências. Ficou ao meu critério decidir como usar essas novas informações em minha própria vida. Com o tempo, comecei a aceitar que as ferramentas que estavam funcionando para os outros poderiam funcionar para mim também. Um dos maiores desafios que enfrentei como novo membro em recuperação foi o fato de ingressar na Irmandade ainda sobre a manutenção da metadona. Eu tinha muitas reservas em me manter limpo e estava particularmente assustado em largar a metadona. Depois de anos vivendo nas ruas, estar em programa de substituição de drogas tinha me ajudado a trazer um pouco de estrutura para a minha vida. Agora eu tinha um teto sobre a minha cabeça e estava trabalhando novamente. Tive medo de, sem a metadona, voltar para a insanidade da vida de morador de rua e a vida criminosa. Como sempre, sabedoria e as experiências de outros membros de NA ajudaram a me guiar nesse dilema. Ninguém me disse o que fazer. Em vez disso, através dos exemplos, me mostraram as possibilidades de uma vida livre da adicção ativa. Com o tempo, vim acreditar que estava empregado e longe das ruas não era o suficiente. Até que eu parasse de usar, sendo a droga legal ou ilegal, não experimentaria os benefícios plenos da recuperação. Tomei a decisão de iniciar o processo de desintoxicação da manutenção da metadona. Ficar limpo era muito difícil para mim, tanto física quanto emocionalmente.
Frequentei reuniões de NA diariamente por 10 meses antes de que experimentasse meu primeiro dia limpo. Não havia modelos para mim. Eu era a única pessoa em minha clínica de metadona que estava desintoxicando voluntariamente. Todos os dias tinha que passar por um bando de traficantes vendendo pílulas enquanto andava para a clínica e quando saía de lá. Outro desafio que precisei enfrentar foi dentro das salas de NA. Aprendi desde a minha primeira reunião que era importante partilhar aberta e honestamente. Quando partilhei, disse a verdade. Ainda não estava limpo, mas trabalhava duro para chegar lá. Para minha surpresa, algumas pessoas ficaram realmente aborrecidas quando partilhei isso nas reuniões de NA. Uma pessoa veio até mim depois da reunião e disse que eu não tinha o direito de partilhar até que estivesse limpo. A primeira vez que isso aconteceu, fiquei muito confuso e magoado. Foi a primeira vez que não me senti bem-vindo em NA. Felizmente, uma companheira mais antiga ouviu o retorno dado por essa pessoa e me chamou em particular. Ela disse que o único requisito para ser membro de NA é o desejo de parar de usar. Ela me reafirmou: continue voltando, querido, você está no lugar certo. Agradeci ao Poder Superior por ter escutado sua mensagem de amor e aceitação. Eu continuei voltando, toda vez que falava sobre a minha luta e minhas dúvidas. Membros partilhavam algo de suas próprias experiências que poderia me ajudar. A sabedoria e a experiência de outros membros de NA foram importantíssimos para o meu processo de ficar limpo. Até me ajudaram a conseguir um plano de saúde e ingressar no hospital para que pudesse completar o estágio final da minha desintoxicação, sob a supervisão médica. Graças a NA, quando saí do hospital limpo pela primeira vez em minha vida adulta, eu tinha um padrinho, um grupo de escolha e um encargo no serviço esperando por mim. Mais importante foi que eu havia admitido ser impotente perante a minha adicção e tinha vindo a acreditar que somente um poder maior do que eu poderia me devolver a sanidade. Não percebi naquele momento, mas ao escolher continuar voltando, ouvir, aprender e seguir o exemplo de outros membros de NA, tinha tomado a decisão de entregar minha vontade e a minha vida aos cuidados de um poder maior do que eu mesmo. Graças a esse poder, eu continuo limpo hoje, 21 anos depois. Legal, né? Demais. E assim, ele desintoxicou. Depois de 10 meses indo pro NA, foi que ele começou a ter o primeiro dia limpo dele. Porque a terceira tradição diz que qual é o único requisito para ingressar em NA? O desejo de parar. O desejo de parar. E aí teve uma pregação que uma vez eu vi do Bispo Fabrício, que ele dizia assim: você realmente quer parar de fazer alguma coisa ou você só acha legal a ideia de parar de fazer alguma coisa? O que é que você realmente coloca em ação quando você diz que quer parar de fazer uma coisa? Ou quando você diz que quer fazer uma coisa? Será que você ama mesmo a sua esposa? Será que você ama mesmo a sua mãe? Será que você ama mesmo a Deus? Então, é o desejo de parar de usar. Qual é o tamanho desse seu desejo? Essa é a pergunta que fica aqui. Porque nesse testemunho ele diz que tinha muitas reservas, né? A ideia dele não era parar de usar primeiro. A ideia dele era parar de sofrer. Ele queria parar de sofrer. Mas no fundo ele ainda sentia vontade de usar. Assim como eu sei que no fundo algumas pessoas aqui ainda pensam em beber. Ainda pensam que pode usar só um pouquinho. Essas reservas são a coisa mais perigosa que pode existir. Essa reserva. Porque no fundo, mais no fundo ainda, você sabe que se você usar um pouquinho, não vai ficar só no pouquinho. Falando de mim, né, Leudo, se eu usar, eu tô há 12 anos limpo, mas se eu usar um pouquinho, meu amigo, não vai ser só um pouquinho. Não vai ser só um pouquinho. Eu posso até me enganar, achando que vai ser só um pouquinho, mas não vai ser. Então, o desejo de parar de usar, meu irmão, tem que ser maior do que as suas reservas, tem que ser maior do que qualquer coisa. E eu vejo também a questão da metadona que ele tomava, né? Que ele ficou se tratando, assim como muitas pessoas aqui na clínica se tratam, com comprimidos, com remédios.
né? E aí, você, para fazer o desmame, para parar de usar esse remédio, também vai levar tempo. Você pode fazer igual a ele, parar de usar tudo e só depois de 10 meses, 1 ano, parar de tomar os remédios, que no momento são necessários, mas que um dia vocês vão precisar parar, né? Também vão precisar parar de tomar os remédios. Então, assim, esse testemunho para mim foi legal, porque ele fala dessa terceira tradição, né? Que o único requisito, na verdade, o único requisito para entrar em NA é o desejo de parar de usar. E aí, será que vocês têm um desejo de parar de usar ou o desejo de parar de sofrer? Porque às vezes a pessoa tem um desejo de parar de sofrer, aí quando para de sofrer, volta a usar. Porque o desejo não era parar de usar, o desejo era parar de sofrer. Tem gente que parou de sofrer já há alguns meses, está aqui na clínica, já não sofre mais, nem de abstinência, nem de fissura, né? Já não sofre mais com aqueles pensamentos compulsivos obsessivos, mas ainda pensa em usar. Quando para de sofrer, volta a pensar em usar. E assim, comigo foi assim durante muito tempo. Eu parava de sofrer, eu vou usar só um pouquinho. Aí eu usava, aí voltava todo o ciclo, daqui a pouco estava usando tudo, vendendo tudo, gastando tudo. E aí, sofrimento medonho, em todos os sentidos, né? Sofrimento emocional, sofrimento financeiro, sofrimento fazendo a família sofrer, tudo. Aí eu pegava e parava. Aí eu queria o quê? Parar de sofrer, eu não queria parar de usar. Na minha mente, era muito gostoso ainda estar usando, era muito prazeroso. Então eu queria ainda sentir aquele prazer. De alguma forma eu queria sentir aquele prazer. E aí, a grande questão é como substituir esses prazeres. Porque o ser humano, ele vai buscar prazer. É normal. Mas e aí? Vai existir a substituição de uma compulsão por outra? Né? Tem gente que sai da compulsão das drogas e vai para a compulsão em compras, vai para a compulsão em comida, vai para a compulsão em sexo, pornografia, sabe? Então, assim, que são vícios também, né? São vícios. Então, quando a gente fala em recuperação, parar de usar, parar de sofrer é uma coisa, parar de usar é outra, né? Se você parar de usar, você vai parar de sofrer. Mas se você parar de sofrer, você pode voltar a usar. Então é muito importante saber o que é que você tem na sua mente mesmo. Se você tem alguma reserva ainda, que acha que ainda pode usar, talvez você não queira mais voltar para uma clínica. Mas pior do que vir para uma clínica é ir para uma cadeia, é ir para o cemitério, é ir para o manicômio, ficar doido de vez, sabe? Eu acho que é pior do que morrer, é você perder a sua sanidade completamente. Eu acho que é pior do que morrer. Além de tudo, vai dar trabalho aos outros, né? O resto da vida. Então, pessoal, esse texto aí fica a reflexão para vocês. Que vocês pensem assim, o que é que vocês ainda guardam de reserva lá no fundo do coração. O que é que vocês precisam fazer para não desejar parar de sofrer só, mas desejar parar de usar realmente, né? Desejar parar de usar. Desejar e aí trocar esses prazeres por pequenos prazeres do dia a dia. Prazer de receber um abraço, prazer de brincar com o filho, prazer de ver um pôr do sol, prazer de comer uma pizza, prazer... Então, são pequenos prazeres que a gente vai ter que colocar no nosso cotidiano, porque nunca mais, meu irmão, nunca mais eu vou sentir aquele prazer daquela pancada. Pá! Quando eu usava a minha droga de preferência. Nunca mais. E aí, a minha ideia é trocar esses prazeres exacerbados, né, por pequenos prazeres do dia a dia, cara. E aí, aos poucos, você vai sentindo prazer, porque quando eu tava em uso, eu não tinha prazer em ver um pôr do sol. Eu não queria saber tomar um banho de mar. Eu não, sabe, comer, eu só comia para sobreviver. Então a gente precisa entender que esses prazeres eles vão voltar aos poucos na nossa vida. E é dia após dia, dia após dia. Só por hoje.